Abençoados, melhor noite. Recebo que hoje seja a melhor noite da sua vida. Recebo que tudo está bem, de acordo com a vontade, de acordo com o decreto do nosso Pai. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje vive aqui no nosso espírito. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça que nós estaremos aqui transmitindo para você, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Nós temos falado aqui o que nós pregamos, o que nós ensinamos, é o que foi revelado ao apóstolo Paulo lá no paraíso, lá nos céus. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, na sua primeira carta, ele diz que recebeu a graça e o apostolado para trazer para a igreja. Ele foi o perito arquiteto, ele colocou a base. E não se pode colocar outro fundamento, além daquele que foi dado a ele. E é esse fundamento que nós falamos, é esse evangelho que nós pregamos. Um evangelho que apresenta a igreja santa, perfeita, sem pecado e abençoada com todas as bênçãos. Um só Espírito com o Senhor, segundo a graça que foi dada ao apóstolo Paulo. Paulo colocou o fundamento, e desse fundamento é que nós falamos. Abençoados com todas as bênçãos. Agradeço a você por nos dar a oportunidade de estar entrando aí na sua casa, estar falando o Evangelho da Graça. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, procure anotar o que nós falamos, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, disse que há muitos faladores vãos. E hoje nós temos visto abençoados até que dizem estar falando em graça, mas quando abrem a boca, negam o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Esses não servem. A esses o apóstolo Paulo chama de faladores vãos, e principalmente os da circuncisão. Uma saudação aí a você que está nos ajudando a fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Uma saudação a você que já compartilhou as nossas mensagens, a você que já se inscreveu aí no grupo do YouTube. Eu gostaria de te agradecer, porque é muito importante que se faça isso, que se compartilhe aí no grupo do YouTube, para que a palavra também corra e seja glorificada através do YouTube. Como fez, por exemplo, o abençoado Ednilson Carlos, lá de São Paulo, Guarulhos. Abençoado, um abraço, orgulhoso de ti. Muito obrigado pela sua cooperação, muito obrigado pela sua colaboração com o Evangelho da Graça de Deus. Como também o faz o abençoado José Carlos Martins, lá do Sumaré, também de São Paulo. Abençoados, da mesma maneira, um abraço. Receba a nossa gratidão por estar nos ajudando a compartilhar, a divulgar a palavra do nosso Pai. E lá do Paraná, a abençoada Eleonora Costa. Abençoada, muito obrigado. Receba aí a nossa gratidão, porque você está trabalhando não para nós, mas para o nosso Pai. Você está divulgando a palavra do nosso Pai. Então vamos agora aqui tratar do assunto, do tema que ele mesmo colocou aqui no nosso espírito, que ele colocou aqui no nosso coração para essa noite. E nós temos anunciado aí, e você compartilhou, você participou, que diz o seguinte: a liberdade da mente. Liberdade da mente. Uma liberdade que vem através do conhecimento. Porque em posição, a igreja de Cristo, ela é livre. Isso é uma posição. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele libertou a igreja do diabo, libertou a igreja da lei, libertou a igreja do pecado. A igreja, ela está livre em posição. Goste você ou não, concorde você ou não, mas está escrito no Evangelho que a igreja é livre. Mas agora, você precisa receber essa informação, esse conhecimento na sua mente. Para quê? Para que você seja livre também na sua mente. Porque a salvação eterna, essa está garantida. Essa não pode ser mudada. Mas a salvação da mente, você precisa conhecer o Evangelho da Graça. Por isso que o tema de hoje se chama A Liberdade da Mente. E vamos ler aqui Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da Galácia, no capítulo 5, o versículo é o versículo 1. Acompanhe comigo, como nós falamos
já aqui no começo, pegue uma caneta, um papel, anote, acompanhe aí na sua Bíblia, para ver que o que nós estamos falando corresponde com o escrito. Se não corresponder, não nos dê ouvido, nos deixe sozinho, mas nós garantimos a você que o que nós falamos está de acordo com o Evangelho da Graça. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou. Veja bem aí o tempo do verbo, libertou. Já aconteceu. Isso é uma posição. Já libertou. Cristo não foi assim, ele não foi lá na cruz para oferecer uma liberdade. Não, ele foi lá para nos libertar. É igual a salvação. A salvação não é oferecida para quem quer. Cristo, quando foi lá na cruz, ele não foi oferecer a salvação. Ele foi lá para nos salvar e nos salvou. Da mesma maneira, é a liberdade. Ele não foi oferecer a liberdade a quem gostaria de ser livre. Não, não. Ele fez muito mais do que isso. Ele chegou lá na cruz e nos libertou. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1. Ele fala assim, ó, Cristo nos libertou. Você é livre. Essa é a posição da Igreja de Cristo. Para quê? Continue lendo aí. Para que sejamos de fato livres. Para isso que Cristo nos libertou. Para que sejamos de fato livres. Paulo ele estava falando, ele estava identificando irmãos que não eram livres na situação, na mente. Eram livres, de fato, lá na posição. Posição, todo filho de Deus é livre. Mas na situação aqui na mente, o apóstolo Paulo, ele estava identificando alguns irmãos que não eram livres. E mais, estais, pois, firmes. Firmes aonde? Na mente, na liberdade da mente. Ele fala para essa igreja, irmãos que estavam voltando para o jugo da servidão. É desses irmãos que o apóstolo Paulo está falando. Por não ter um conhecimento, esses irmãos estavam voltando para o jugo da servidão. Estavam voltando para a lei, estavam voltando para o batismo, estavam voltando para o jejum, estavam voltando para as campanhas, voltando lá para os montes. E não tornei-vos a colocar-vos debaixo do domínio do jugo da servidão. Irmãos que estavam, apesar de ser livre na posição, estavam voltando para o jugo da servidão porque não tinham conhecimento. Não estavam conseguindo identificar a liberdade que Cristo deu para eles lá na cruz. Paulo estava lembrando a igreja lá das Galácias a nossa posição de livres. Veja só aqui de novo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está lembrando aquela igreja, e hoje aqui nós fazemos voz com o apóstolo Paulo, lembrando a você que você é livre. De fato, você é livre. Agora, você precisa entender essa liberdade na sua mente. Como é que ela funciona aí na sua mente? No versículo 13, gostaria que você lesse comigo aí, Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim, ó, porque vós, a igreja de Cristo, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você foi chamado a ter uma vida livre. Você não foi chamado para viver debaixo de jugo de escravidão. Você não foi chamado para viver sendo mandado, sendo manipulado, sendo dirigido por homens. Não, a liberdade que Cristo nos deu lá na cruz é para que você seja livre. Ó. Pense, você se guie com o evangelho da graça. Você foi chamado para ser livre. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler aqui, ó. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 6, no versículo 17. Olha o que ele diz. Mas aquele que se ajunta com o Senhor, veja bem, como é que é essa liberdade? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Nós que estamos junto com o Senhor habita no nosso espírito. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, veja o que ele diz aqui, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Onde está o Espírito do Senhor? Aqui no nosso espírito. Porque aquele que se junta com o Senhor é um só espírito com ele. Agora no capítulo 3 da segunda carta, ele diz, aquele que se ajuda com o Senhor é um só espírito. E ora, onde está o Espírito do Senhor? Aí
a liberdade. Você não pode estar debaixo de cativo. Você não pode estar debaixo da mão de homens, porque o Espírito de Deus habita em você e você foi chamado para a liberdade. Agora, uma pergunta é que eu estava me fazendo e algumas pessoas também já me fizeram. Há mais de 2000 anos, já tem mais de 2000 anos que a igreja é livre. Tem mais de 2000 anos que Cristo morreu naquela cruz para dar liberdade à igreja e botar a igreja em uma posição de liberdade. Isso aí já se passaram mais de 2000 anos. Mas por que então muitos de nossos irmãos hoje, no ano de 2020, ainda estão vivendo com a mente em escravidão? Apesar de Cristo já ter nos colocado na posição de livres, nós ainda vemos muitos dos nossos irmãos vivendo debaixo de escravidão, sendo submetidos a homens, fazendo coisas diferentes que diz o Evangelho da Graça. Lá em Osés, o próprio Deus falou através do profeta, no capítulo 4, no versículo 6, diz que o meu povo, o povo dele, aquele que foram escolhido por ele, estavam sendo destruídos por falta de conhecimento. A destruição do povo naquela época já não era porque o povo não estava jejuando, porque eles jejuavam, não é porque eles não oravam, porque eles oravam, não é porque eles não subiam aos montes, porque eles subiam, eles faziam aqueles mandamentos da lei e o próprio Deus disse, vocês estão sendo destruídos por falta de conhecimento. O que torna uma pessoa livre, abençoados, na mente, é o conhecimento. Se você não tem conhecimento da sua posição em Cristo, como é que você vai desfrutar dessa posição? Como é que você vai saber que você é uma pessoa livre? Como que você vai se comportar com liberdade? Se o teu conhecimento está diferente do Evangelho da Graça. Lembra quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? João capítulo 8, versículo 32. Agora, onde está essa liberdade? Porque ele já morreu na cruz, ele já colocou a igreja na posição de livres, mas ainda vemos pessoas aí vivendo embaixo de escravidão. Essa liberdade que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é uma liberdade na mente. Porque, de fato, o que teria que ser feito para a igreja ser livre, ele já fez. Foi morrer lá naquela cruz e no terceiro dia ressuscitar. E nos colocou numa posição de livres. Mas agora, você precisa conhecer essa liberdade para se tornar uma pessoa livre, de fato, aqui na mente. Veja em Gálatas capítulo 4, como se comporta uma pessoa que não tem esse conhecimento. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em todo tempo que o filho, aquele que foi colocado em uma posição de liberdade é menino, em nada difere do servo, ainda que seja livre. Por quê? Porque em todo tempo que o herdeiro é menino, mesmo sendo livre, se ele se comportar como menino, não tem diferença. E no versículo 2, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Sem conhecimento, uma pessoa, um filho, vive como escravo. É o que nós temos visto por aí. Abençoados que são filhos de Deus, são livres, mas porque não conhecem o Evangelho da Graça, não conhecem que são santos, não sabem que são perfeitos, não sabem que o diabo foi destruído, vivem uma vida de terror, vivem uma vida de escravo, sendo herdeiro de tudo. Por quê? Falta o conhecimento da graça de Deus. Por que uma pessoa, por exemplo, veja bem, entrega dízimo, dá 10% do seu salário todo mês? Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem o conhecimento que o dízimo faz parte da lei. E a lei acabou na cruz, Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Mas como o abençoado não tem esse conhecimento, ele pega o seu dízimo e entrega todo mês, fielmente, lá na mão de homem. E está escrito no Evangelho, Hebreus capítulo 7, versículo 5, que o dízimo fazia parte lá da lei, era o mandamento da lei, era tomado segundo a ordem da lei. E se a lei acabou, como é que você vai entregar o dízimo? Mas se o abençoado não tem esse conhecimento,
aqui na mente, ele não está salvo. É de acordo com essa explicação. Ele não está salvo. Por isso que ele vai lá e entrega o dízimo lá. Por que que o abençoado procura batismo nas águas? O abençoado, ele é livre em posição, mas ele não tem o conhecimento que o batismo nas águas é de antes da cruz. E se ele não tem esse conhecimento, ele vai procurar esse batismo. Porque o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo lá na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, todo filho que é livre, que recebeu esse dom de ser livre lá na cruz, foi batizado ali com ele. Não precisa mais se batizar nas águas. Mas o abençoado não tem esse conhecimento, ele não é salvo na mente, então ele se perde se batizando lá nas águas. Ele pensa que está fazendo uma grande coisa, que está se batizando, bota aquela roupa branquinha, todo bonitinho. Não precisa, abençoado. A liberdade que Cristo nos deu tirou de nós essa tarefa. Não precisa mais você se batizar nas águas, porque Cristo já nos batizou lá na cruz com seu sangue. Romanos capítulo 6, nós vamos ler para ficar aqui gravado, porque tem alguns abençoados que estão chegando agora e não conhecem bem esse versículo. Romanos capítulo 6, versículo 3 diz assim, ó: ou não sabeis que todos os filhos fossem batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não é nas águas, abençoado. Receba essa informação que ela vai te livrar desse negócio aí de batismo nas águas. E o versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando Cristo morreu naquela cruz, além de nos libertar, ele também nos se batizou por nós. Fomos livres do batismo nas águas, com o batismo da morte lá de Cristo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, ele orou para a igreja da seguinte maneira, olha só: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui, ó, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, ele não orou para a igreja falar em línguas estranhas. Ele não orou para que a igreja tivesse o dom de curar. Não. Ele orou para que os olhos do entendimento fossem iluminados. Porque ele sabia que quando os olhos do entendimento de uma pessoa é iluminado, essa pessoa é salva na mente. Passa a conhecer o evangelho da graça. Ele é salvo de batismo nas águas, é salvo de jejum, é salvo de estar subindo em monte, é salvo de ceia, estar comendo pão e vinho, é salvo dessas coisas. Mas quando os olhos do entendimento são iluminados. Agora, onde está esse conhecimento? Está em toda a Bíblia? Porque nós temos visto aí as pessoas falando, agora nós vamos pregar o evangelho, vamos falar do evangelho e vão lá ler crônicas e ler Jó e ler Salmos. Não, abençoados, esse conhecimento que te salva na mente não está em toda a Bíblia. Está na Bíblia, mas não em toda a Bíblia. Está de Romanos até Hebreus. Veja só em Romanos, capítulo 1, o que é que fala desse conhecimento? Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que já é salvo. E que salvação é essa? É a salvação da mente, do conhecimento, primeiro do judeu e também do grego. Todo salvo que foi escolhido por Deus lá antes da fundação do mundo e teve na cruz o seu preço pago ali por Cristo, precisa ser salvo com o evangelho da graça na mente. Você precisa conhecer esse evangelho. E o versículo 17, porque nele, no evangelho da graça, se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, como está escrito: o justo, aquele que foi justificado por Cristo ali na cruz, viverá da fé que Cristo imputou em você. Mas para isso é necessário que você seja salvo aqui na mente.
É necessário que você entenda o Evangelho, que vai de Romanos até Hebreus. Aqui que está o Evangelho. A Bíblia toda não é Evangelho. A Bíblia tem aqui muitas histórias. Tem livros dos profetas, tem o Pentateuco, tem a história de Jesus de Nazaré, mas Evangelho da Graça vai de Romanos até Hebreus. Deixa aqui te mostrar aqui um exemplo de liberdade no Evangelho, que você precisa conhecer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Leia comigo aqui que diz o Evangelho da Graça. 6, no versículo 12. Leia aí comigo. Diz assim, ó. Todas as coisas, todas, preste bem atenção. O que é liberdade que Cristo nos deu? A liberdade que foi confiada aos filhos de Deus. Todas as coisas me são lícitas. Livre. Você tem uma licença para fazer todas as coisas. Porque é isso que o apóstolo está dizendo aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas. Todas. Não é isso aqui, aquilo ali, como nós vemos assim em alguns lugares chamado igreja evangélica. Olha, aqui você não pode cortar o cabelo. Aqui você não pode ir à praia. Aqui você não pode beber. Aqui você não pode. Todas as coisas me são lícitas. Você tem a liberdade, você tem uma licença dada por Deus, porque esse aqui é o Evangelho da Graça, o Evangelho de Deus, para fazer todas as coisas. Todas. Você tem uma licença para fazer de tudo. Na graça não tem lei. Antes da cruz, no tempo da lei, essa licença não havia. Ninguém era livre para fazer o que quisesse. Não, porque a lei era assim. Tinha proibição. A lei era um pacto de maldição e morte, cheia de proibições. 613 proibições. O homem teria que cumprir aquelas funções. Não poderia fazer o que desse na cabeça dele, não. E diz mais, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Mas diz aqui o Evangelho, mas nem todas me convêm. A liberdade que Deus te deu é para você fazer o que você quiser. Deus não quer ninguém com ele assim preso, prisioneiro, não. É livre, você é livre. Mas você tem que entender que nem todas te convêm. Agora, como julgar, como perceber, como entender o que convém, o que não convém? Você precisa entender, ser livre da sua mente para você julgar as coisas, porque a licença você tem para fazer o que você quiser. Mas o Evangelho diz que nem todas te convém. Então você precisa entender o que é que te convém, o que é que não te convém. Vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, aqui mesmo pertinho, no capítulo 10, no versículo 31. Olha o que diz aqui, Se você tem assim alguma dúvida, será que se eu fizer aquilo ali me convém? Será que eu posso ir ali? Será que me convém? Veja o que diz o versículo 31. Portanto, preste bem atenção no que diz o apóstolo Paulo, o Evangelho da Graça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer coisa que você faça, porque você tem liberdade para fazer o que você quiser, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que te convém, fazer tudo para a glória de Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas abençoados, se não vai glorificar Deus, não te convém fazer. Não te convém. Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos até lá, que também fala alguma coisa a esse respeito. Olha só, Efésios 2:10, diz assim, porque somos feituras suas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer bagunça, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você tem a liberdade para fazer o que você quiser. Você tem a licença para andar de qualquer maneira. Mas se não vai glorificar a Deus, abençoados, não se meta nisso. Porque o Evangelho diz em Gálatas 6, capítulo 7, que tudo que você plantar, você vai colher. Você é livre para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E diz mais, todas as coisas me são lícitas. Todas. Mas eu não me deixarei, olha só, a posição de um livro que é livre na mente. Mas eu não me deixarei dominar
por nenhuma delas. Aqui entra o domínio próprio. Você que tem a liberdade, você que é livre, que só faz as coisas para a glória de Deus, você tem o domínio próprio. 2 Timóteo, veja aí, por favor, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, ó, porque Deus, aquele que te deu liberdade para fazer o que você quiser, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de domínio próprio. Deus colocou em você um domínio próprio. Ele te deu liberdade para fazer o que você quiser. Mas junto com essa licença, ele colocou em você também um espírito de domínio próprio. Aí você não pode falar, pois isso eu não consigo fazer. O Filho de Deus consegue. Consegue, porque ele diz aqui que ele colocou em nós a liberdade para fazermos o que nós quisermos, mas também colocou em nós o espírito de domínio próprio. Então você não pode falar que você não consegue, porque você vai estar desmentindo o que Deus disse. Deus disse que você pode. Se ele disse que pode, você pode. E diz mais, nós não somos libertinos abençoados. Nós não somos libertinos, nós somos livres. Você é chamado a fazer tudo para a glória de Deus. A liberdade está aí. Agora, se você sair por outro caminho, não entende o que nós falamos, então, ó, Gálatas capítulo 6, versículo 7, vamos repetir. Você vai plantar e você vai colher. Mas livre você é para fazer o que você quiser. Não existe proibição no reino de Deus. Não existe proibição na graça de Deus. Você é livre, mas entendendo o que você fizer, isso você também vai colher. E digo mais para você, a colheita é muito maior do que o plantio. Pense bem naquilo que você está plantando. Você foi chamado para fazer coisas para a glória de Deus, andar em boas obras preparadas por Deus. O que você fizer, você vai colher. E o plantio é muito superior àquilo que você plantar. Olha, a religião, principalmente o sistema religioso, ele esconde o conhecimento do Evangelho para manter os abençoados em cativo. Você pode ver que nos lugares chamados igrejas evangélicas, tem de tudo, só não tem Evangelho. Por quê? Eles escondem o conhecimento da graça de Deus. Eu passei 35 anos na religião e não conhecia o que era predestinação. Eu não sabia, não conhecia, que na minha mente eu não entendia que eu era abençoado com todas as bênçãos. Só vim conhecer depois que me apresentaram o Evangelho da graça de Deus. Por quê? A religião ela esconde essa informação da igreja, dos abençoados. Eu não sei se você que é aqui do Brasil, você conhece a Lei Áurea, não é isso? Foi aquele tempo que a princesa Isabel ela assinou um documento onde a partir daquele dia não poderia ter mais escravo no Brasil. Era proibido, acabou. Mas alguns escravos, por não conhecer essa informação, continuaram a viver uma vida de escravos. E mais, os senhores de engenho, aqueles grandes donos, eles escondiam essa informação para tirar proveito desses escravos. Porque eles sabiam, se essa informação chegasse na mente daqueles escravos, eles deixariam aquela vida e eles ficariam no prejuízo. A informação era escondida, então eles não sabiam. Por falta de informação, aqueles escravos que já deveriam ter uma vida livre, continuavam vivendo uma vida de escravo. Assim acontece também no sistema religioso de hoje, na religião, principalmente naquele que é chamado igreja evangélica. Os grandes senhores de engenho da religião não falam a verdade. Nas igrejas não dizem que você é um abençoado, não dizem que você é santo. E os grandes senhores, os grandes donos de engenho dessas catedrais suntuosas, muito luxo, eles sabem da verdade. Eles conhecem que lá na cruz, Cristo fez todo o filho livre, que falta o conhecimento na mente. Mas por que eles não repassam esse conhecimento? Porque eles sabem que o dia que aquele membro souber que é um abençoado, que não existe diabo, ele vai embora, está livre, ele vai ficar no prejuízo. O dia que aquele membro descobrir que o diabo já foi destruído, cadê o escravo? Vai embora.
Porque o conhecimento chegou na sua mente. Mantenha as mentes acorrentadas lá na lei de Moisés. Os abençoados da igreja, eles têm a mente presa na lei de Moisés. Por isso que estão se batizando, por isso que estão subindo aos montes, por isso que eles estão lá na ceia. Uma prisão na mente. Eles dizem, não, nós somos livres, mas não sai da igreja se o pastor não colocar a mão na sua cabeça, parecendo ser o dono daquelas vidas ali. O evangelho da graça, abençoados, preste bem atenção, o evangelho da graça é a chave, o conhecimento que vai libertar a sua mente. A única maneira de você se libertar, a única maneira de você se tornar uma pessoa livre é com o evangelho da graça. Assim como aquela informação daqueles escravos lá no tempo da princesa Isabel, quando chegava na mente deles, eles se tornavam pessoas livres. Eu digo que hoje, quando a informação da graça chegar na sua mente, você vai se tornar um crente livre, livre desses homens que estão aí, que mais parecem senhores de engenho, que são donos da igreja. E a igreja não tem dono. A igreja pertence a Cristo Jesus. Ele é o único dono da igreja. Olha o que diz o Evangelho da Graça. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim, de sorte, de maneira que o entendimento, o conhecimento é pelo ouvir. Você tem que ouvir, você tem que entender. Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. E onde que está a palavra de Deus? A palavra de Deus está de Romanos até Hebreus. Porque se você se meter com a Bíblia toda, a informação não vai chegar, porque a informação que você vai receber da Bíblia toda é a informação que vai te manter cativo lá onde você está. Batismo, jejum, diabo, pecado, vai te manter lá preso. Não seja tardio em ouvir. Muitas das vezes nós queremos falar do Evangelho para algumas pessoas e as pessoas não nos dão ouvido, né? Mas espera aqui, preste atenção aqui, eu vou te mostrar aqui. Não quer ouvir. Olha, veja o que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 11. Do qual, muito temos que dizer. Se você nos der atenção, nós temos muita coisa para te falar. São 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Uma informação que nos fez livre aqui na nossa mente. E nós queremos falar para você, para que você também seja livre da mesma maneira que nós somos. Por isso que nós gastamos aqui o nosso tempo, nós gastamos nossa vida, o nosso dinheiro envolvido nessas coisas, para que você possa ouvir essa informação e se tornar uma pessoa livre, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Se você colocar a sua mente lá na lei, vai ser de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Abençoados, preste bem atenção. Exponha a sua mente a esse conhecimento. Deixe a sua mente nesse conhecimento. Empreste aí por alguns minutos a sua mente para você veja como é que vai mudar. Tire pelo menos aí 10, 15 minutos do seu dia para ver, para entender o Evangelho da Graça. E você vai ver como é que a sua vida vai mudar. Empreste seu ouvido para quem pregue o Evangelho da Graça. Esquece esses pastores da lei de Moisés, porque o apóstolo Paulo disse que tem muitos faladores por aí, e principalmente os da circuncisão. Estão aí, pregando coisas que vão te manter cativo. Parece muito coisas boazinhas, não é isso? Homens que com aparência de santidade, que tem grandes ternos, grandes anéis, assim no quadro assim na parede deles assim, tem grandes livros, que você olha assim, são grandes homens que sabem muita coisa, mas vão te levar, prender a tua mente. A única coisa que te liberta é o conhecimento da graça de Deus. Romanos capítulo 12, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim, rogo, pois, irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, ele roga. Sabe o que é um rogo? É um pedido assim, muito forte, pelo amor de Deus, uma coisa com muita insistência, uma coisa muito importante que está pedindo o apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Sabe o que é um sacrifício vivo? Diferente daquele lá de Moisés.
O de Moisés é um sacrifício morto. O que é apresentado por aí para a igreja para trazer liberdade é sacrifício morto. E sacrifício morto não traz liberdade para ninguém. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional, com raciocínio, ó, com a mente, com a inteligência. É necessário que você use, ó, o conhecimento, use a mente para entender a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. E o versículo 2 diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, vosso conhecimento, vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única maneira de você mudar a sua forma de pensar é você emprestando aqui, ó, a sua mente para o evangelho da graça de Deus. A única maneira de você ser uma pessoa livre aqui na sua mente, abençoados, é você emprestando a sua mente para o evangelho da graça de Deus, dando ouvidos aqui dentro. Esqueça a lei de Moisés. Olha o que ele diz aqui no versículo 2, ó, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só com a mente, não é com o corpo. Porque com o corpo vai trazer sacrifício e não traz liberdade, vai trazer prisão. Se você quiser usar o seu corpo físico, para agradar a Deus, não vai te trazer liberdade. Você vai se colocar preso. Esse corpo não pode trazer liberdade. Agora, com o conhecimento da graça de Deus, você vai trazer, sim, a liberdade à sua mente. Porque qual é a boa vontade de Deus? Porque o apóstolo Paulo diz que para você experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, você tem que usar, ó, o raciocínio, você tem que pensar, você tem que, ó, estudar. E qual é a vontade de Deus? Efésios, vejam em Efésios capítulo 4, lá no versículo 22, que diz assim, ó, que quanto ao trato passado, qual era o trato passado? Está falando da lei de Moisés. Quanto à lei de Moisés, vos despojeis do velho homem. Esqueça o velho homem, que está corrompido. A carne, essa carne, esse corpo, já veio corrompido pelas concupiscências do engano, da mentira. E versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, entendimento, conhecimento. Versículo 24, diz assim, ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado na verdadeira justiça e santidade. Aqui, ó, na mente, no seu pensamento. E no versículo 25, pelo que deixai a mentira. Olha só, que coisa tremenda que diz aqui o apóstolo Paulo. Deixe a mentira e fale a verdade. Deixe a lei de Moisés, que agora é mentira, e fale sobre a graça de Deus com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Olha, quando você entende a graça de Deus, uma das primeiras mentiras que você vai deixar é um negócio chamado culto de libertação. Para que você quer culto de libertação se Cristo lá na cruz já te fez livre? Você não precisa de culto de libertação. Você precisa de conhecimento da graça de Deus. Entender que você já é livre. Você vai entender que já é um livre. Quando você emprestar, deixar a mentira, deixar a lei de Moisés e falar a verdade, você precisa de conhecimento. Quanto mais conhecimento, abençoados, mais livre você vai ser. Quanto mais você entender o Evangelho, mais livre você vai ser. Mais você vai experimentar a vontade de Deus. Mas só com o conhecimento da graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, olha o que diz. Mas todos nós que já somos livres, fomos livres lá por Cristo na cruz e temos esse entendimento, diz assim, ó, todos nós, com a cara descoberta, sem a lei de Moisés, refletindo como um espelho a glória do Senhor, o conhecimento do Senhor, a graça do Senhor, somos transformados aonde? Na mente, aqui ó, no conhecimento, somos transformados de glória em glória, de conhecimento
em conhecimento. Porque, abençoados, é impossível, deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria, é impossível alguém entender toda a graça de uma vez só. É de glória em glória a transformação, o conhecimento, e você vai entendendo. Você entende que é um abençoado, você entende que é santo, você entende que é perfeito, mas isso de acordo com o Evangelho, de glória em glória. Eu recebo que você mude aí a sua maneira de pensar. Eu recebo que você entenda, que não pense mais como pense a religião. A religião, ela entende que é por vista, que você tem que agradar a Deus, é pelo que você vê, pelo que você faz, pelo que você sente. Não é isso que diz o Evangelho. Eu recebo que você pense e fale de acordo com o Evangelho da graça de Deus, porque é a única maneira de você renovar sua mente. O Evangelho diz que é por fé, não é por obras, não é por vista. O Evangelho ensina que é por fé. 2 Coríntios 4,13 diz assim, ó, e temos, olha, não é que nós vamos ter, não, nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé, o mesmo espírito, como está escrito. Está escrito, isso aqui não é invenção nossa. Nós não estamos aqui inventando uma nova doutrina. Está escrito, ó, criei, por isso falei. Ó, você crê, você entende, primeiro você entende e depois você confessa, você fala. Não é para fazer, é para crer. E diz mais, nós cremos, também por isso, também falamos. Deixa eu te dar um exemplo que nós gostamos de falar muito. Nós falamos em todas as reuniões. Hoje só já falamos umas 10 vezes ou mais. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Abençoados juntamente com Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que os da fé já foram abençoados juntamente com o crente Abraão. E muitas das vezes você não vê que é um abençoado. Mas o Evangelho diz aqui, ó, que não é por vista, é por fé. Crê, por isso falei. Porque muitas das vezes nós falamos com abençoados, ó, você é um abençoado. Ele diz, como é que eu sou abençoado se eu não tenho casa própria, se eu não tenho dinheiro, se eu não estou desempregado nessa pandemia, eu perdi tudo? Abençoados, é aqui por fé, é a posição. Você crê e se manifesta. É por fé, não é que você está vendo, não. Isso é no espírito, uma posição, uma salvação na mente. Você é um abençoado. Quando Cristo morreu lá na cruz, ele cumpriu aquela ordem, aquela que ele disse lá a Abraão, aquela promessa que ele fez, que todos ali com ele seriam abençoados. Na cruz, ele cumpriu essa palavra. Nós aqui falamos para todos que nós somos perfeitos. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, o próprio Deus, o próprio Cristo, nos fez perfeitos para sempre. E muitas das vezes, seguindo a religião, você olhando assim para o seu próprio corpo, para as suas próprias debilidades, você não consegue falar que é perfeito. Por quê? Você vê, mas não é por vista, é por fé. O Evangelho diz que com uma oferta, Cristo fez perfeito aqui, ó, na mente. Você é perfeito no espírito. Agora, o teu corpo, ela tem muitas debilidades, mas você não anda de acordo com o seu corpo. Você anda de acordo aqui, ó, com o que você está. Crie, por isso falei. Você tem que crer nisso. Por quê? Porque está escrito para salvar a sua mente, para salvar a sua forma de pensar. Porque se você se deixar levar pelo que você vê, abençoados, você vai dizer que está tudo perdido. E não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que todas as coisas estão seguras debaixo do poder da palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz que tudo está guardado. Não existe a menor possibilidade de nada se perder. E às vezes você não vê isso. Às vezes, né, você vê tudo o contrário. A nossa oração é que você seja também livre na mente. Porque, de fato, lá na cruz, todo filho em posição é livre. Você gostando, você não gostando, você
é livre, mas a nossa oração é que na sua mente você também entenda que você é um livre e que tire a sua cabeça debaixo da mão desses senhores aí de engenho, desses pastores, que na verdade são os tremendos senhores de engenho. Eles pensam que são donos da igreja, porque botam a mão na sua cabeça, você pensa que ele é melhor do que você, e não é, nós somos iguais, porque o preço que Deus pagou por aquele pastor foi o mesmo que pagou por você. O amor que ele tem por mim é o mesmo que ele tem por você. Então você não pode botar sua mão na minha cabeça e eu não posso colocar a minha mão na sua. Mas isso só vem depois de uma salvação aqui na mente. Esses lugares que mais parecem umas senzalas evangélicas, não são igrejas evangélicas, estão cheias de corrente, estão cheias de sacrifícios, jugo pesado. Como que pode ser chamado aí de igreja evangélica um lugar desse? Igreja evangélica é um lugar onde o evangelho é pregado, as boas novas, as boas notícias, onde diz que nós somos livres, que Deus nos salvou para sempre, que nós somos escolhidos por Ele, que não temos pecado, que onde o sacrifício de Cristo lá na cruz nos salvou para sempre. Isso que é evangelho. Agora, esses grandes homens aí, que parecem mais donos da igreja, eles se dizem donos da igreja, apresentam fardo e canseira para a igreja. Como que pode ser chamado de igreja evangélica? Abençoados, salve aí, se salve na mente e saia desse lugar. Saia disso, porque isso aí não é para o Filho de Deus, não é para o livre. Não, você foi livre ali na cruz. O que está precisando agora em você, é uma informação na sua cabeça, na sua mente. E eu recebo que nessa noite, pelos 40 minutos aqui que você me ouviu, tenha salvo você aí no seu entendimento. Que você corra, que você fuja desses homens. E concluímos aqui em Romanos capítulo 5, onde nós começamos, concluímos aqui, onde diz assim, sendo, pois, Gálatas capítulo 5, não é Romanos, é Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz assim, leia aí comigo para a nossa conclusão dessa noite. Estás, pois, firmes na liberdade. Eu recebo que nessa noite você está firme nessa liberdade, na liberdade que Cristo deu para você lá na cruz e a liberdade que o Evangelho te dá aí na sua mente nessa noite. Estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Entenda, abençoado, você é livre, você já nasceu livre. Não aceite corrente, não aceite jugo de homem nenhum, porque você já nasceu livre. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão de homem nenhum, de pastor nenhum, de apóstolo nenhum, de padre nenhum, não sei do que mais, nenhum. E o versículo 2 diz, e eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, se você colocar sua cabeça debaixo da mão desses homens, Cristo não vai te aproveitar de nada. Aquela liberdade que Cristo deu para você lá na cruz, você é livre, mas como você não entendeu essa liberdade, não foi salvo aqui na sua mente, então essa liberdade para você não vai ser aproveitada. Mas nessa noite, a nossa oração, a nossa declaração é que você seja livre na sua mente, que a liberdade que Cristo te deu lá na cruz e na sua mente faça você uma pessoa bem feliz nessa terra aqui. Eu recebo que essa semana seja aí a melhor semana da sua vida e que vá tudo bem e que Deus mesmo, o Espírito de Deus, que já habita em você, hein? Não é que vai habitar não, hein? Ele já habita em você, ele faça você entender melhor que você já é um livre. Abençoados com todas as bênçãos.